Imagine que você esteja numa economia onde o papel moeda seja de fato dinheiro, ele mantenha o seu poder de compra, ele seja de fato uma unidade de medida de riqueza. Não é o que acontece hoje, a gente vai falar cada vez mais sobre isso, mas volta ali para a história, para os anos 30, os anos 40, onde isso ainda acontecia de forma normal na sociedade. Você tem uma sociedade onde, para você poder prosperar, você precisa ser um bom poupador. Você tem basicamente dois fatores que vão garantir o sucesso da sua família, para que você acumule patrimônio ao longo do tempo e possa passar isso para os seus filhos. Então ali o que vai diferenciar as classes, digamos assim, da maioria das pessoas é basicamente o salário que elas vão ter. Então quanto mais você puder ganhar, obviamente, mais você vai poder acumular riquezas, mas obviamente não basta só o quanto você ganha, não é somente o fator de qual é o seu salário, mas também qual que é a sua capacidade de acumular, qual que é a sua capacidade de poupança. Então, baseado nesses dois fatores, você consegue ali diferenciar a classe mais baixa da classe média, da classe alta. Às vezes aquelas pessoas, antigamente, você ser advogado ou médico era o sucesso, porque eram os maiores salários, mas também dependia de você ter uma grande capacidade de poupança. E aí, quanto mais você puder guardar, mesmo que você tenha um salário um pouco menor que uma outra pessoa, você pode acumular patrimônio mais rapidamente, porque aquilo de fato é uma energia econômica que não vaza, certo? É uma bateria que você tem ali. E a única forma de você sair disso, dos grandes empregos que você tem, e aí de fato ir para a classe, para o 1%, digamos assim, para a classe alta da sociedade, é quando você assume um risco maior e você precisa fazer o que a gente fala, o que a gente chama de alavancagem. Então é aí que entram os ativos. Então você tem basicamente duas formas de fazer isso. Você pode ir pelo empreendedorismo, onde você assume um risco, você tem um investimento inicial, mas ao mesmo tempo você trabalha em alavancar os seus esforços, alavancar a sua produtividade pessoal. Por exemplo, se você tem uma equipe de vendas e você tem ali 10 pessoas fazendo o mesmo trabalho que somente você faria, você cria uma alavancagem, você tem maior produtividade e obviamente você vai coletar maiores frutos disso, você vai poder ter um salário, digamos assim, ganhos que pode passar aí de um bom advogado, um bom médico, desde que você tenha sucesso. Então você assume esse risco, então a gente já sabe que o empreendedorismo ele é arriscado, mas te dá essa chance de você quebrar ali o teto dos salários da sociedade daquele momento. E a outra forma de você fazer isso é baseado nos investimentos. Então, geralmente as pessoas passam primeiro, que é o que o Robert Kiyosaki fala do quadrante B, para depois você ir para o quadrante I. E aí, a partir desse momento, você também assume riscos, mas você faz de uma forma mais passiva. Você cria rendimentos e toma decisões de negócio mais intelectuais e menos braçais em relação ao empreendedorismo. Mas ao mesmo tempo você cria vários estilos de alavancagem. Então essas duas formas são o que a gente chama aí, são as que mais vão gerar o que a gente chama de ativos. Então a única forma de você poder sair daquele teto máximo salarial da sociedade é você, além da sua renda principal, você ter ativos que, como eu falei ali no nosso capítulo passado, são coisas que colocam dinheiro no seu bolso. Então você tem vários exemplos. Você pode ter uma empresa, você pode ter uma equipe de vendas, você pode ter uma fábrica, você pode ter, digamos, hoje principalmente com a tecnologia, com a internet, você pode multiplicar os seus esforços, fazer ali um funil de vendas que roda 24 horas por dia, mesmo quando você esteja dormindo, e executar essas vendas de forma mais automática do que o seu próprio tempo. E aí você cria alavancagem, cria ganhos maiores. Ao mesmo tempo, você pode colocar o seu dinheiro no mercado financeiro, seja em ações, seja títulos da dívida pública, seja num investimento imobiliário, por exemplo, ou várias outras formas. E hoje, com a tecnologia, nunca tivemos tantas possibilidades de fazer isso. Até aí eu falei a coisa tradicional, o que a maioria das pessoas falaria, Faça o dinheiro trabalhar por você, adquira mais ativos, certo? Só que agora nós vamos para a parte que as pessoas não costumam falar. E infelizmente, quando você analisa como de fato o dinheiro funciona, que na verdade deixou de ser dinheiro para virar somente papel moeda, a partir do momento que você desatrela o seu valor a um depósito específico de ouro no tesouro, por exemplo, e você começa a criar mais papel moeda do que existe de energia econômica
acumulada, que era contabilizada pelo ouro. Então, na economia saudável, aquele dinheiro que aparece na economia, ele representa o tempo de alguém, o esforço de alguém, certo? Só que a partir do momento que os bancos centrais conseguem imprimir mais papel moeda, ele vem sem nenhum tipo de esforço, não existe a contrapartida. Essa que é a parte mais importante que o pessoal não entende. A contrapartida de novos produtos, novos serviços, novos profissionais qualificados, ela não acompanha. E aí você cria um desequilíbrio muito grande, que é exatamente esse imposto invisível que as pessoas veem. Então elas percebem que não dá mais para você só guardar dinheiro, e não dá mais para eu só trocar o meu tempo por dinheiro. Na verdade, ela tenta trocar mais tempo por dinheiro para poder compensar. É por isso que você tem um segundo emprego, um terceiro emprego. Aí, baseado nisso, a gente cria um sistema perverso que ao longo do tempo vai esmagando, como eu venho falando, a qualidade de vida das pessoas. E aí nós chegamos numa bifurcação. Existem aqueles que entendem esse problema e os que não entendem esse problema. Aqueles que não entendem, eles acabam correndo cada vez mais rápido na esteira. Eu vou dar um jeito de correr cada vez mais rápido, vou fazer a entrega do Uber Eats, vou dirigir também pelo Uber, vou dar as minhas aulas de inglês, ou sei lá, às vezes eu não tenho nem tempo de aprender inglês, então não posso nem me qualificar, porque eu estou trabalhando em 3 empregos ao mesmo tempo. Eu sou garçom, eu sou gari, eu trabalho eu faço bicos ali para instalar coisas para as pessoas, eu sou encanador, eu sou marido de aluguel por aplicativo, e a pessoa acaba vendo que aquilo não é sustentável, ela só está lutando para pagar as contas e pior, ela não acumula absolutamente nada. E para piorar a situação, ela acaba se endividando. É assim que 99% da população acaba agindo e ela acha que não existe uma outra solução. Agora, as outras pessoas que entendem o que está acontecendo, elas vão ver que, infelizmente, na sociedade hoje, você é obrigado a ser um investidor. Não adianta se você, mas eu não quero mexer com isso, eu sou um empreendedor. E conheço várias pessoas, eu tenho uma das pessoas que eu sigo, o Tom Billiers, não sei se você conhece ele no YouTube, ele é muito bom empreendedor, ele sempre falava, eu não tenho a mentalidade de investidor, eu tenho a mentalidade de empreendedor, eu sei fazer dinheiro, eu sei ganhar dinheiro, eu sei criar empresas, eu sei construir coisas. E eu não quero mexer com essa parte de investimento, desde que eu possa vender cada vez mais, que é o que eu sei fazer, eu tô tranquilo e nada vai me incomodar. E é isso que acaba matando o negócio dela. Você é obrigado a ser um investidor, infelizmente. A pessoa comum é obrigada a fazer isso. E qual que é o preço se ela não fizer isso? Ela vai entrar na esteira cada vez mais rápido e vai começar a ter cada vez mais problemas. Agora, por que você é obrigado a ser um investidor? Quando você tem uma economia onde o seu dinheiro, na verdade, ele se torna um cubo de gelo que derrete a cada dia que passa, você está com uma bomba relógio na mão. É só você ver aí, não é um exagero do que eu estou falando, apesar de não ser rápido diariamente, como era em alguns momentos super inflacionários, que o Brasil, por exemplo, já passou, para quem conhece. Você vê que a mudança de preços era muito mais rápida, mas isso está acontecendo hoje com o real brasileiro e já acontece em outros países como a Argentina, a Venezuela, a gente já sabe que já aconteceu, o Zimbábue já aconteceu também, e são coisas que fazem a população entender que elas estão numa areia movediça. E o que significa? Significa que você tem mais papel moeda que estão circulando sem ter a contrapartida. E como elas não têm a contrapartida de você ter ali novos produtos e serviços, eles vão para os produtos e serviços existentes e para os ativos existentes. Então você tem uma subida de preço que ela é artificial, simplesmente naquele exemplo que eu passei, né, em capítulos anteriores, mas você tem aí uma artificialidade de dinheiro de gratuito que entrou na economia, e depois eu explico como isso acontece, mas que faz com que você tenha aí um grande problema que não tem nada a ver com você, não importa se você é um bom profissional, se você não é. Agora, o que os ricos de fato entenderam? Que se eu adquirir esses ativos, mesmo que eles não sejam um ativo que me dê um dinheiro em faturamento, só de eu ter a posse deles, automaticamente eles começam a virar um imã desse novo dinheiro que está entrando na economia. Vou dar um exemplo como imóveis. Então hoje é difícil você ver bilionários que adquirem imóveis que são raros,
certo? Eles acabam nunca vendendo. E por que que isso acontece? A gente vai conversar um pouco melhor sobre isso nos próximos capítulos, onde eu vou explicar sobre os ativos troféu e por que que eles são tão importantes nessa economia onde, infelizmente, a gente tem um jogo sujo que acontece, e aí você tem duas opções. Ou você troca o seu tempo por um papel moeda que perde cada vez mais valor, ou você se imuniza, se defende e tenta, na verdade, usar essa inflação artificial ao seu favor para você ficar do outro lado da equação e até se beneficiar disso, certo? Então a gente fala isso no próximo capítulo. Um abraço.